Vamos ler do versículo 22 a 33. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Esperar que os irmãos achem Novo Testamento. Primeira epístola do Novo Testamento, livro de Mateus. 14. Mateus 14. Amém? Amém. Capítulo 14. Versículo 22. Obrigada. Vamos ler até o versículo 33. Está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quem quiser acompanhar na Bíblia, deixa aberto nesse texto. Se vocês quiserem acompanhar a pregação na Bíblia, amém? Pode deixar aberto nesse texto. O Senhor Jesus, Ele foi enviado dos céus para não só trazer salvação à terra, mas Ele foi enviado dos céus para libertar os cativos. Ele foi enviado dos céus para curar os enfermos. E o Senhor Jesus Cristo principalmente foi enviado dos céus para acabar com a religião. Porque era a religião que na época de Jesus trazia divisão, oprimia as pessoas, trazia desacerto entre os judeus. Então a missão do Senhor Jesus não era simplesmente salvar, mas era para trazer a nova aliança, o novo testamento, para que as pessoas pudessem ter um novo caminho, onde elas não precisassem mais andar oprimidas para alcançar Deus, mas que elas soubessem que existia um caminho leve, um caminho suave, que era o Senhor Jesus, para a gente ter direito à salvação e direito a estar à presença do Pai. E teve um momento que o Senhor Jesus chegou no Mar da Galileia. E quando ele chegou no Mar da Galileia, ele sentiu vontade de ficar um pouquinho mais que a multidão. E então, como ele sentiu vontade de ficar um pouquinho mais que a multidão, ele disse assim para os apóstolos: entra no barco e atravessa o Mar da Galileia. Pode ir na frente, que eu vou ficar mais um pouquinho aqui com a multidão. E então os discípulos obedeceram, entraram no barco e foram atravessar o Mar da Galileia. E o Senhor Jesus, depois que se despediu daquela multidão, ele ainda não se contentou e ainda foi para o monte orar e ficar sozinho na presença de Deus. E quando Jesus estava orando no monte, na presença do Senhor, os discípulos já estavam no meio do Mar da Galileia. E lá no meio do Mar da Galileia, então, acontece uma tempestade. Os ventos começam a soprar ao contrário das ondas. E começa uma tempestade que faz com que os apóstolos, os discípulos, sintam medo. Fiquem atemorizados com o grande vento que estava vindo e medo de que o barco virasse.
E nesse momento, no meio da tempestade, no meio daquele vento impetuoso, os apóstolos ainda viram um homem andando sobre as águas. E a incredulidade daqueles apóstolos era tão grande, porque eles viviam tanto tempo do lado de Jesus, e eles não reconheceram que quem vinha caminhando pelas águas, por cima do mar da Galileia, era o próprio Senhor Jesus. E eles falaram assim: é um fantasma, é uma assombração. E nesse texto que nós vamos estudar hoje, onde os apóstolos achavam que Jesus era um fantasma, que era uma assombração, que estava andando por cima das águas, nós vamos aprender 4 lições muito importantes, que vão fazer com que aquele que está caído se levante, que vão fazer com aquele que acha que não tem mais jeito, vai sair daqui dizendo: tem jeito sim, tem jeito sim, tem como Deus agir na minha vida, tem como Deus fazer diferença, tem como eu receber um milagre, tem como eu crer na fé do sobrenatural. E é isso que nós vamos aprender nessa noite. E a primeira lição que nós vamos aprender é que podemos não estar no barco com Jesus, mas Ele estará sempre conosco. Oh, glória a Deus, aleluias. Vamos ver isso lendo Mateus capítulo 14, versículo 22 a 24, que está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vejam bem, irmãos, os apóstolos já estavam tão acostumados a estarem com Jesus, que não queriam mais desgrudar da presença dele. Mas Jesus disse aos apóstolos: entrem no barco, atravessem o mar, vão até a outra margem, enquanto eu me despeço aqui da multidão. Mas em vez de Jesus pegar um outro barco para ir atrás dos apóstolos, Jesus preferiu ficar mais um pouco com a multidão e depois subir o monte para orar e ficar a sós com Deus. Em primeiro momento, até parece que Jesus havia abandonado os seus discípulos. Os apóstolos poderiam estar pensando: Jesus sabia que haveria uma tempestade violenta no mar e decidiu nos abandonar, decidiu não entrar no barco conosco. Sabemos, irmãos, que Jesus nunca abandona ninguém, principalmente os seus escolhidos, principalmente aqueles que Ele chama. Jesus já mostrou o quanto nos ama, morrendo na cruz para que fôssemos salvos. Se Deus permitir que estejamos passando por alguns problemas, assim como fez com os seus apóstolos, é para que possamos aprender uma lição com aquilo que estamos passando, para que possamos adquirir mais maturidade, ter mais cuidado em fazer nossas escolhas, pensar mais antes de agir e fazer alguma coisa por impulso. Deus permite em nossas vidas algumas tribulações, para que isso seja um aprendizado para a nossa vida. E principalmente, Ele faz com que às vezes nós passemos por algumas tribulações, para que Ele possa operar milagres, e a sua glória possa se manifestar com mais poder em nossas vidas. Irmãos, a Bíblia diz assim em Romanos capítulo 8, 28: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, nós passamos por angústias, nós passamos por problemas, mas a própria palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sejam as coisas positivas ou sejam as coisas negativas, para o
cristão aquilo é bênção. Para o cristão é maturidade. Para o cristão é aprendizado. Para o cristão é mudança de vida, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de hábitos. Agora, é muito fácil a gente usar um versículo como esse: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando a gente está passando por um problema pequeno. Verdade. Mas eu quero ver a gente usar esse versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando tem uma pessoa com câncer na família. Eu quero ver usar esse versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando nós perdemos um ente querido na nossa família. Eu quero ver nós usar esse versículo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando um filho nosso é desaparecido, quando uma filha nossa é desaparecida, que nós não temos notícia deles. Mas esse versículo, ele vem nos dar força. Esse versículo vem nos dizer para a gente não esmorecer. Esse versículo vem dizer para a gente ficar de pé. Esse versículo vem dizer: você não pode desistir. Ei, acorda, fica de pé. Não importa o problema que você está passando, não importa a tribulação que você está passando, fica de pé. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Pastor, como é difícil conviver com esse versículo. Como é difícil acreditar que esse versículo é vivo na minha vida. O Jó teve uma experiência antes mesmo desse versículo ser escrito. Jó teve essa experiência na vida dele. Satanás rondava pela terra. E Satanás chega para Deus. Olha a ousadia de Satanás. Satanás chega para Deus e fala assim: o teu servo Jó, ele te serve, ele é fiel para você por interesse. Você dá tudo para ele. Ele é abençoado em todas as coisas. Você dá riqueza para ele, você dá filhos, você dá família. Jó tem uma vida abençoada. Jó só é fiel para você porque por interesse, porque você abençoa a vida dele. E então Deus fala assim: Jó é reto em todos os caminhos. Jó é temente a Deus. E Jó não se desvia do mal. E é difícil encontrar na terra um homem assim como Jó. Então Deus fala: eu vou te provar que Jó me ama, independente das coisas que eu dou para ele. Eu vou te provar que Jó me louva e me adora, independente das coisas materiais que eu dou para ele. Aleluia, glória a Deus. Então Deus fala para Satanás: toque em tudo que é de Jó, só não toque na alma dele. E nós vemos daí Jó sem pecado, Jó sem cometer coisas erradas, de repente ser tocado no seu gado, ser tocado nas suas criações, morrendo o seu gado, morrendo as suas criações. Não contente Satanás em tirar os camelos, as ovelhas, os animais de Jó, porque Jó era um dos homens mais ricos daquela época. Ainda Satanás vem e num dia só mata os 10 filhos de Jó. Jó perde 10 filhos no mesmo dia. E assim mesmo Jó não esmoreceu. Assim mesmo Jó não blasfemou contra o seu Deus. E não contente Satanás em tirar as riquezas de Jó, não contente Satanás em tirar os filhos de Jó, ainda Satanás coloca em Jó uma doença chamada lepra. E a Bíblia diz que essa doença era tão terrível que Jó se coçava com os cacos de telha. É muito fácil a gente dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles
nossos filhos, quando nós não perdemos a nossa saúde. E Satanás, não contente, ainda faz com que a esposa de Jó vá até ele e diga: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó fala assim: pelado eu vi ao mundo, nu eu vi ao mundo, e nu eu vou voltar. Deus, ele nos deu coisas boas. Será que ele também nos ia dar, não iria nos dar coisas más também? Em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus. E ainda vem os amigos de Jó, aquele em que ele mais confiava, aquele em que ele achava que ia ter um apoio. E vem 3 amigos de Jó e fala assim para ele: sabe por que, Jó, que você está passando por isso? Sabe por que você perdeu todos os teus animais? Sabe por que você perdeu todo o teu gado? Sabe por que você perdeu toda a tua riqueza? Sabe por que os teus 10 filhos morreram? Sabe por que a tua esposa te amaldiçoa? Porque você está em pecado. Irmãos, a vida de Jó vem nos mostrar que às vezes nós passamos por problemas, por tribulações, às vezes passamos por angústias e tristezas, não é porque nós estamos em pecado, mas é porque Deus testa a nossa fé. Assim como Deus testou a fé de Jó. Se de repente você estivesse no lugar de Jó, será que você permaneceria de pé? Se você estivesse no lugar de Jó, será que você continuaria louvando e adorando o teu Deus? Porque é muito fácil a gente dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e não está na situação de Jó. Mas a Bíblia diz que todo aquele temporal passou, todo aquele momento de tristeza passou, todo aquele momento de angústia passou, e Jó foi curado daquela doença. E a Bíblia diz que Deus deu 10 vezes mais a Jó. Jó teve muito mais do que ele tinha, foi muito mais abençoado, mas ele teve que ter uma prova de fé. Ele teve que mostrar para Deus que ele adorava a Deus por aquilo que ele era e não por aquilo que ele dava. E ali Satanás foi derrotado. Na visão de Jó, eu posso perder tudo, mas eu não perco meu Deus. Aleluia. Na visão da esposa de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Na visão dos amigos de Jó, você perdeu tudo porque você está em pecado. Mas na visão de Deus, eu estou te testando, meu filho. Na visão de Deus, eu quero ver até onde você aguenta. Na visão de Deus, eu quero ver o quanto você é fiel para mim. Na visão de Deus, é fazer conosco aquilo que o ferreiro faz com a espada. Uma espada para ser bonita, uma espada para ser bem afiada, uma espada para estar forte para a guerra. Ela tem que passar várias vezes no fogo. O ferreiro vai lá e coloca a espada no fogo e esquenta e martela. E aquela espada não está boa, coloca no fogo de volta e traz de volta e martela mais e martela mais. E aquela espada não está bonita, coloca no fogo de volta e mais martelada. E Deus quer nessa noite espadas perfeitas. Deus quer nessa noite espadas afiadas. Deus quer nessa noite espadas fortes, que quando forem para o combate, que quando forem para a luta, derrotem o inimigo, derrotem Satanás, derrotem a tristeza, derrotem as adversidades, derrotem as circunstâncias, derrotem o problema, derrotem Satanás, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Essa noite nós estamos com espadas afiadas para dar golpes em Satanás, para tirar ele da nossa vida, para ele ser derrotado e ele ver o quanto nós somos fiéis, o quanto nós louvamos e adoramos a Deus, independente das circunstâncias em que nós estamos passando.
E a segunda lição que aprendemos nessa noite é que jamais devemos desistir de nossa fé por causa dos problemas e devemos confiar no sobrenatural de Deus. Vamos ver isso lendo agora os versículos 25 e 26, que está escrito assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mesmo os apóstolos andando ao lado de Jesus, ainda eles eram incrédulos. Vendo Jesus fazer maravilhas, ainda os apóstolos eram incrédulos. Mesmo vendo Jesus operando milagres, ainda os apóstolos eram incrédulos. Eles não acreditavam no sobrenatural das maravilhas que Jesus operava e que podia operar. Eles ainda não entendiam que Jesus era o próprio Filho de Deus, o enviado do Senhor. Tanto é verdade que no meio daquela tempestade, eles pensaram ter visto uma assombração, um fantasma. Não conseguiram acreditar que estavam vendo Jesus andando sobre as águas. Irmãos, nós não somos nem um pouco diferentes dos apóstolos. Quantas vezes não conseguimos ver o sobrenatural do Senhor nas pequenas coisas, como o suprimento do que comer, suprimento do que beber, suprimento do que vestir, uma casa para morar, uma saúde perfeita, o livramento de um acidente, a cura de uma doença. Não conseguimos ver que o maior milagre que Jesus operou foi o milagre da salvação do ser humano. Aleluia. Somos às vezes tão egoístas que só conseguimos ver Deus agindo em grandes milagres. Quando temos um aumento de salário, quando compramos uma casa ou um carro novo. Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos faz. Glória a Deus. Precisamos valorizar o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas que Ele faz por nós. Não podemos deixar que nosso coração endurecido cegue os nossos olhos e nos impeça de ver Jesus caminhando conosco sobre as tribulações, ver Jesus caminhando conosco sobre os nossos problemas, ver Jesus caminhando conosco sobre as nossas angústias, sobre as nossas tristezas, caminhando conosco sobre as águas, e vindo em nosso socorro, vindo em nossa direção. Jesus às vezes quer vir em nossa direção, e nós achamos que é um fantasma, nós achamos que é uma assombração, porque cremos em qualquer coisa, menos no milagre do Senhor. Tem pessoas que uma pedra estar brilhando faz uma multidão de pessoas ver por que aquela pedra está brilhando. Se um pedaço de pau está operando um milagre, enche de gente do lado daquele pedaço de pau, daquele pedaço de madeira, daquele pedaço de gesso. Jesus vem ao nosso caminho, anda sobre as águas em nossa direção, e às vezes nós nos apegamos a coisas que não têm poder nenhum. Valorizamos as grandes coisas, mas não conseguimos valorizar as pequenas coisas que Deus faz em nossa vida. Irmãos, tem uma professora que ela chegou para os seus alunos e ela falou assim: eu vou fazer um teste com vocês e vai valer uma grande nota. Eu vou estar passando o teste para vocês, eu vou estar passando a folha para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção e que vocês façam o teste. Então aquela professora começou a passar de carteira em carteira, de aluno em aluno, e começou a entregar uma folha
em branco, virada de costas. E ela deu aquela folha para todos os alunos que estavam na sala de aula. E depois que ela deu aquela folha para as pessoas, ela pegou e falou assim: virem a folha e comecem a fazer o teste. E quando aqueles alunos viraram a folha, não tinha nada naquela folha. A única coisa que tinha naquela folha era um ponto preto, bem no meio da folha. E então aqueles alunos não entenderam nada. Que teste é essa que a professora quer nos dar? Se não tem nada na folha, só tem um ponto preto. E a professora falou assim: o teste de vocês é vocês escrever sobre o que vocês estão vendo. E os alunos, sem entender nada, falaram assim: vamos fazer o que a professora falou, ela disse que vai valer uma grande nota. E então aqueles alunos começaram a escrever. Começaram a dar a opinião e a resposta daquilo que ela falou. E depois que cada aluno, cada aluna fez aquela prova, a professora foi e recolheu todos os testes. E daí ela começou a ler em voz alta os testes. E todos os alunos estavam falando sobre aquele ponto preto. Todos os alunos estavam se dirigindo àquele ponto preto. E a professora falou assim: todos vocês, sem exceção de nenhum aluno e de nenhuma aluna, todos vocês se direcionaram ao ponto preto da folha. Mas ninguém escreveu sobre a folha em branco. Eu queria que vocês escrevessem sobre a folha em branco, mas vocês se concentraram só no ponto preto. Irmãos, assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. A gente se concentra só no ponto preto. Se concentra só que não tem dinheiro. Se concentra que está passando por um grande